quê? Eu não tinha, assim, um perfil de uma estudante internacional. E aí começam os perrengues, coisas que a gente faz com 20 anos, né? Mas eu não tinha condição de ficar de nenhuma maneira legal. Eu acabei ficando sem status. E aí eu não tinha para onde ir. E eu fui para um abrigo com o Lucas. O Lucas tinha 15 dias de idade na época. Eu sei que parece clichê, mas as coisas acontecem quando e como devem acontecer. A gente às vezes perde meio que o norte disso, né? Porque a gente fica no olho do furacão, aquela coisa, aí você fica estressado, você chora. Mas no final do dia tem um ponto maior, tem um propósito maior, é que a gente tem que acreditar no processo. Eu sou a Tatiana Metran, diretamente de Nova York, e hoje eu bato papo com a Flávia Santos Lloyd. A Flávia é de Santos, São Paulo, e vive hoje entre a Califórnia e a Flórida. Filha de um vendedor de livros e de uma professora de escola pública, ela cresceu rodeada de obras variadas e foi estudante bolsista ao longo da sua vida acadêmica. Aliás, foi através de uma bolsa de estudos que a Flávia veio para os Estados Unidos aos 20 anos de idade, para estudar inglês na Golden West College, na Califórnia, depois de ter cursado letras com ênfase em português e russo na Universidade de São Paulo. Na vida dos Estados Unidos, a Flávia sofreu diversas reviravoltas, gente. Ela foi mãe solteira, ela ficou desabrigada, indocumentada e sem renda, e com um bebê de colo. E ainda assim, ela seguiu, firme, determinada. E hoje, doutora Flávia, como ela é conhecida, é uma das advogadas de imigração mais bem-sucedidas dos Estados Unidos, liderando 4 escritórios de advocacia e uma equipe de 40 pessoas. No portfólio dela, existem os clientes nada mais nada menos, meu amor, como Ivete Sangalo, Marcos Pigossi e tantos outros artistas. Mas, sobretudo, existem pessoas anônimas que passam por situações muito difíceis, como ela lá no começo, quando chegou aqui nos Estados Unidos. Eu sou fã da doutora Flávia, gente, e da maneira com que ela foi administrando as dificuldades na vida dela e que tá aí hoje, sabe, realizando o que para muita gente é um sonho americano. E por isso é uma honra para mim bater um papo com essa mulher de sorriso largo, dançarina de zumba, a mãe do Lucas e do Benjamin. Flávia, que prazer ouvir sua voz. Zumba. Prazer é meu, Tatiana. Nossa, que prazer estar aqui com você. Que obrigada pelo convite. E eu estou muito animada de bater esse papo contigo. Minha filha, olha, você já prepara, eu não sei com o que a gente dança zumba, se a gente dança de tênis, se a gente dança de sapatilha, mas você já prepara o seu gingado. Porque, olha, eu tenho que cobrir aqui uma pauta com você, Flávia, que a gente precisa conversar da sua vida. Eu preciso aqui fazer as minhas consultas grátis, que aqui as mulheres do business já sabem que eu chamo vocês aqui, porque além de muito maravilhosas, eu já faço aqui as consultas grátis aqui para as mulheres do business, entendeu? Então eu preciso, a gente precisa fazer essa ginástica, fazer essa zumba para poder caber esse tanto de assunto, esse tanto de papo maravilhoso que eu tenho certeza que vai dar esse episódio. Vamos começar aqui falando sobre essa questão que você veio aqui para os Estados Unidos através de uma bolsa de estudo, mas eu queria que você contasse um pouco o que te levou a sair do Brasil. Então, eu nunca pensei que eu fosse sair do Brasil, tá? É uma coisa totalmente fora da minha realidade. Pra ter uma ideia, a primeira vez que eu entrei num avião foi para vir para cá. Então eu saí de Santos, fui para estudar em São Paulo e de São Paulo eu vim para os Estados Unidos. Tanto que eu não conheço o Brasil, assim, sabe, eu vou para Fernando de Noronha, eu vou para pro Nordeste do Brasil, eu vou para o Sul. Não, eu nunca fui para lugar nenhum. Quando eu vou para o Brasil, eu vou para Santos, aí de vez em quando eu vou para São Paulo e para o Rio. Mas eu nunca tive, assim, eu tinha sonho, porque eu sempre fui besta, sabe, de que querer ficar estudando, viajando na maionese, de querer estudar.
Mas eu nunca tive assim aquela coisa, eu vou sair do meu país porque eu tô frustrada. Não, o que eu queria era ter uma experiência, aprender uma outra língua, e quando teve essa oportunidade de vir para o Golden West College, era para aprender inglês mesmo, porque apesar de ter estudado no Brasil, aquela conversa que a gente teve logo no começo, antes de entrar aqui no podcast, a gente pensa que fala a língua, né? E chega aqui e você fala, eu não falo inglês, não. É. Então, eu tive essa oportunidade de usar o departamento de estudos internacionais lá da USP e que me ajudaram, porque eu não tinha, assim, um perfil de uma estudante internacional. Assim, o meu passaporte de 99, até hoje tem lá o sticker da USP, porque eu acho que foi a única maneira que eu consegui esse bendito do visto para vir para cá. Porque eu não tinha visto de turista, eu não tinha ido para lugar nenhum. Então, assim, foi uma coisa orgânica e a ideia era passar um ano. A minha intenção sempre foi passar um ano, depois voltar para o Brasil, voltar para a USP. Meu sonho de consumo era ser professora doutora da USP. Eu ia estudar literatura russa do século XIX. Esse era o plano de vida. Minha irmã, me conta aqui, como é que essa coisa do russo apareceu na sua vida? Foi pela dança? Então, lembra da Zumba? Ah! Lembra da Zumba? Eu sou bailarina frustrada, tá? Então, eu amo balé. Eu amo balé. Só que eu cresci muito, pé grande, a cor errada. Então, assim, check da coisa errada, né? Então, assim, mas eu, não. Eu sempre dancei, sempre sabia que era aquilo uma paixão, mas sabia que me ia pagar as contas, né? Então, na hora de fazer faculdade, eu falei assim, não, eu vou estudar algo que me deixa próximo da cultura que eu gosto, que eu seguia na dança, e foi assim que eu caminhei para o russo. Tinha essa conexão com o balé, com a cultura, com a literatura, então eu achava que era o mais próximo que eu ia conseguir ficar daquilo que eu gostava tanto. Olha, eu tenho aqui um adendo para a senhora e para todas as pessoas que estão Ai, ouvindo que não tem senhora, meu Deus do nada céu. dessa coisa de cor errada. Viu? Sua cor é maravilhosa. Não, mas E a, na época, hoje em dia tá tudo é, certo. e a gente tem Ingrid, né? Ingrid Silva, que é a nossa bailarina, Uhum. que tá aqui, Sou fã de inclusive. carteirinha, Ai, fã de carteirinha. fã de carteirinha. Ingrid Silva, para quem não conhece, é uma bailarina brasileira que faz parte do corpo de baile do Harlem, aqui do balé do Harlem, em Nova York. Enfim, que tem as sapatilhas dela no museu, porque ela foi a primeira bailarina a pintar. Isso, Pioneira. ela pintava a sapatilha dela, porque, gente, é uma coisa que parece besta, mas a gente não tem sapatilha, quer dizer, as mulheres negras não têm sapatilha na cor delas, né? A sapatilha de ponta vem sempre na cor rosada, que é a cor das russas, a cor das inglesas, né? Do Royal Ballet, e então, enfim, a gente não tinha das mulheres brancas, né? Mas enfim. Mas aí então Mas é você um veio. grande avanço, e eu fico feliz, sabe? Eu não fico frustrada, assim. Eu acho muito legal o avanço que na época, no 1990 e bolinha, eu tinha que encomendar a sapatilha, porque meu pé era muito grande. Então tinha tantos obstáculos, e é tão bom de ver o quanto a gente evoluiu, de quanto o acesso à cultura e à arte está abrangente. Então isso me dá muito orgulho de ver que a gente está, sabe, a gente está sempre evoluindo. E evoluir é uma coisa boa. Com certeza, com certeza. E aí você, então, seu sonho era ir ficar lá ser a professora, mestra da USP, da cátedra em russo, mas aí Uhum. você acabou vindo para cá, fez aqui o curso aqui de inglês, e aí como que foi que você decidiu ficar, então, a partir Bom, desse um ano? aí começam os perrengues, coisas que a gente faz com 20 anos, né? Então a ideia era passar um ano, era só o que eu tinha de dinheiro, de tempo para poder voltar para o Brasil, e aí eu acabei ficando sem status. Eu fiquei aqui, eu não queria voltar. Eu conheci o pai do meu filho na época, então aí foi aquela coisa, paixão, aí eu queria ficar, mas eu não tinha condição de ficar de nenhuma maneira legal. Eu acabei ficando sem status. E aí começaram os perrengues, né? Mas não foi, mais uma vez, essa vinda para cá e depois essa ficada, nunca foi assim. Tem gente que fala assim, eu vim para ficar nos Estados Unidos. Eu nunca tive essa intenção. Eu nunca tive, foi uma coisa que aconteceu, eu estava aqui, eu conheci o pai do meu filho, e aí eu fui ficando. Fui ficando e as coisas foram complicando, aí a gente casou, eu engravidei.
me separei logo em seguida, de engravidar, enfim, foram anos muito conturbados. E foi nesse período, inclusive, que você ficou, então, sem os documentos e você também não tinha onde ficar. Aqui você Quando o terminou num Lucas. abrigo, não é isso? Sim, o que aconteceu? Eu tava vivendo de favor, assim, graças a Deus tinha muita gente que me deixava ficar. Eu fiquei na casa de pessoas da escola, eu fiquei até uma das diretoras do Centro de Estudo Estudante Internacional deixou eu ficar com ela por um tempo. Gente, eu parecia, eu pingava de casa em casa. Mas com o neném é diferente, né? Porque com uma coisa eu tava grávida, com o neném aí chora, e eu não tinha assim, chegou a um ponto que eu tava de favor na casa de uma pessoa e assim, era o favor, o conhecido do conhecido do conhecido, e eu tinha que ir para algum lugar. E aí eu não tinha para onde ir. E aí eu fui para um abrigo com o Lucas tinha 15 dias de idade na época. E a gente foi para um abrigo com uma malinha, uma bolsinha de bebê e com um pouco de coisa que eu tinha. E sabe, um quarto assim, com um monte de gente, um banheiro só, um negocinho. Ai, meu Deus, Um negócio punk. E eu não era, o meu problema não era era que eu tava naquela situação com o Lucas de 15 dias. Depois de ter, né, parido. Não tinha nem 2 semanas do nascimento dele. Então, assim, foi uma época muito difícil. E se não fosse essa vila de pessoas, certo? Que inclusive a pessoa que foi me tirar do abrigo, foi me buscar quando eu falei que estava lá, ela falou assim: não, você fica na minha casa, depois a gente dá um jeito. Foi uma amiga de uma amiga de um. Sabe, são pessoas que apareceram assim na minha vida que não tinham nenhum motivo para me ajudar. Não é assim, eu conheço a Flávia não sei quantos anos, então vou dar uma ajuda. Não. Ela é literalmente a amiga da amiga do amigo do pai do Lucas, sabe? Não, você fica aqui por um tempo até você se estabilizar. E o problema é que se estabilizar sem documento fica difícil, né? Então, foram uns anos complicados, mas finalmente. Aí eu voltei com o pai do Lucas, a gente ficou um tempo junto, consegui minha documentação, mas nos separamos de novo. Então, e quando foi a documentação, foi um divisor de águas na minha vida. Porque enquanto eu fazia trabalhos assim, o pior trabalho, Tatiana, que eu fiz, gente, foi separar a linha. Olha, eu gostava de Separar a limpar a linha? casa. Como assim? Não, Uhum. pera. Olha, Separar a peraí, linha. eu tô te Não, falando. pera. Que esse Peraí. trabalho aí eu. O pior Conta. trabalho. Então, olha, teve alguns trabalhos que eu fiz que eu acho assim, limpar a casa, cuidar de criança, esses são os tradicionais, sem problemas, gostava. Eu adoro limpar a casa, sabe? Que me relaxa, Ai, minha distrai minha filha, isso cabeça. é satisfatório. Satisfatório. A casa Eu adoro fazer arrumada, um isso. pano passado, né? É bom mesmo. Não é? É É. uma sensação boa. Aí tem dois trabalhos que eu fiz que realmente eu não gostava. Um era separar a linha, que vinha um balaio de linha, tudo embolada. Não. Aí eu tinha que separar, sabe? E aí tinha que separar. Então, assim, o rosinha com rosinha, o roxo com roxo. E vinha tudo um balaio embolado. Aquilo era horrível. Aí você tinha que, então, te dava um balaio, aí você tinha um tempo X para você Para separar essas separar tudo linhas. e entregar. Ah, E aí o outro trabalho, assim, que realmente ninguém merece, era, sabe aqueles mail marketing, aqueles correios que recebe com um post-itzinho, com uma frase assim, compre isso aqui. sim. Então eu fazia 1.000, vinham umas caixas assim de correio com 1.000 e eu escrevia os post-its, certo? Em cada um dos Meu envelopes. Deus. Ah. Então esses trabalhos, assim, foram os piores trabalhos que eu já tive aqui. Nossa, colega, Até força conseguir na a peruca. documentação para trabalhar num. É assim, não é só a sensação, não é só a sensação financeira, mas é a sensação de pertencer, de ser uma pessoa, olha, eu trabalho, eu vou para um escritório, eu vou para sei lá, para um lugar me sentir parte de alguma coisa. Então é isso que eu queria. Eu estava sobrevivendo, eu não estava vivendo, estava sobrevivendo. Aquela coisa do dia a dia era hoje, tanto que eu nem fiz a minha documentação por um bom tempo, mesmo quando eu estava elegível, porque eu não tinha dinheiro para pagar a taxa da imigração. Então era ou pagava a taxa da imigração ou pagava aluguel. Então você ficava É um num ciclo círculo que você vicioso. não. E aí, como é que você rompeu esse ciclo? Olha, o que aconteceu foi o seguinte: a mãe do pai do Lucas falou assim: olha, eu vou te dar o dinheiro para a taxa da imigração e isso é para você tocar sua vida, porque eu não vou poder te ajudar. Hum.
eu não vou me meter nessa história, tá aqui o dinheiro da taxa. E foi isso que foi um transformador de água. Nossa, quando eu peguei a minha permissão de trabalho, eu fui no Target, na época, comprei uma roupa para poder ir numa agência temporária de emprego. Mas no mesmo dia, eu saí da migração na minha época, sabe, que eu sou velha, eu fazia a permissão de trabalho Não é na velha, não. hora, e era um cartãozinho plástico quente, era aquele plástico, sabe? Gente, sei. Esse Plastificadinho ali, que bonitinho. Ah. plastificado. E Exatamente. aí, então, foi quando você pegou isso e aí você foi na agência e aí encontrou um trabalho que fosse escritório. Mas uma coisa aqui que não tá no nosso script não, mas que uma pulguinha aqui que ficou. É, você estava ali fazendo, sabe, desembaraçando linha, você estava ali colando post-it, mas você sabia que aquilo você não ia ficar, aquilo não, você não ia passar sua vida ali. Você tinha esse sentimento? Ou você passasse assim, gente, isso aqui é o que tem pra mim e é isso. Olha, Como naquele, que era internamente, sabe? O que te deu esse gás pra você falar assim, pelo amor de Deus, isso não é pra mim não. olha, eu sou teimosa, né? Eu acho que eu não estava pensando assim, eu tenho planos, mas eu sabia que quando eu tivesse uma oportunidade de ter a minha documentação, eu ia fazer alguma coisa na minha vida. Eu não sabia o que era. Mas eu sabia que a documentação era a chave de tudo. E eu fico repetindo porque era isso. Era É. assim, era o divisor de águas da vida. Então, eu estava sobrevivendo e eu pensava só no mais próximo. Ok, eu tenho dinheiro para pagar a gasolina, eu tenho dinheiro para chegar no trabalho. Depois de um tempo, eu fiquei como babá numa casa de uma enfermeira. Então, eu levava meu bebê comigo e eu cuidava das crianças dela, então podia, sabe? Então, enfim, eu estava tentando encontrar um pouco de estabilidade. Então, eu não estava pensando assim a longo prazo de como sair da situação, mas eu precisava de um pouco de estabilidade. Uhum. Então, precisava saber que tinha algum dinheiro. Na época era menos que o salário mínimo, eu estava sendo super explorada. Hoje em dia até tem visto para isso. Mas eu estava ganhando menos que o salário mínimo, uma coisa absurda. Mas para mim, na época, aquilo era uma segurança e eu não tinha segurança. Então, eu estava buscando naquela época, Tatiana, não era necessariamente um trabalho ou sair, crescer, eu queria algo estável. Hum. Então, aí depois, quando as coisas estabilizaram, eu comecei a sonhar, eu comecei a viajar na maionese. Mas antes disso era o dia a dia, sabe? Ok, o que eu consigo? Eu consigo sobreviver hoje? Eu consigo sobreviver amanhã? Essa semana? E Uhum. assim sucessivamente. É. Eu acho que eu percebo duas velocidades aí no que você está falando, porque tinha uma velocidade que era eu preciso de ter essa estabilidade, porque então você entendia que era essa estabilidade, essa segurança que ia te permitir sair né, desse ciclo que era muito ruim, assim, pelo que você está me contando, e tinha a velocidade de eu preciso sobreviver hoje, né? E Exatamente. aí, essa pra mim é a beleza do seu percurso, sabe? É você ter essas duas velocidades, essas duas rodas girando, com esse olho de que, olha, se eu der esse salto aqui, o que é possível pra mim? E se eu adquirir a minha estabilidade aqui, eu saio dessa zona de vulnerabilidade que eu tô, mas eu também preciso garantir que meu filho tem o leite dele hoje, né? Tem o básico. Tem o Tem o básico. Pelo básico, menos comer, é. sabe? Preocupar. Eu ia buscar comida em centro sabe, de homeless, né? Pegar comida, Hum, pegar coisa para levar para casa. Então, mas assim, eu sempre me virei. hum, Então, não tinha aquela coisa de rede social, WhatsApp, Facebook. Então, eu descobri onde pegava comida. Eu era, sabe, me virava. Sempre me uhum. virei. Então, isso me ajudou muito, sabe? Isso me ajudou muito de saber assim, ok, como é que. Ah, tem na biblioteca de Huntington Beach, atrás da biblioteca tem um lugar que você vai poder pegar comida. Aí eu ia pegar comida. Então, assim, eu sempre me virei. Se era separando linha, se não era separando. Gente, toda vez que eu for separar uma linha agora, eu vou lembrar de você, Flávio. Uma pens- um pensamento aqui, ó. Pensamento em você. Mas aí você conseguiu um emprego. Conta pra gente. Quando você conseguiu seu visto, você conseguiu um emprego num escritório de Então, advocacia. Que foi aí que a sua antes de eu vida chegar no começou, não? escritório, Conta. antes que eu chegar no escritório, o que aconteceu foi o seguinte: eu arrumei um trabalho numa agência temporária, uma agência de seguros. E eu fazia processamento de dados.
E aí foi um grupo, assim, de umas 30 pessoas. Eu não lembro o número específico, tá? Mas vamos imaginar, assim, umas 30 pessoas. E tinha uma vaga. E aí funilou. E aí tinha eu e uma menina pra vaga. E eu perdi a vaga pra menina. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada porque o meu sonho, alguém, eu já estava trabalhando num lugar, eu ia ter o meu currículo, sabe? Quando assim, ok. E aí eu voltei lá para Estaca Zero, peguei o jornal, na minha época era jornal, gente. Peguei o jornal e fui lá. Tinha um trabalho de assistente jurídico em Anaheim, uma cidade aqui no sul da Califórnia, e eu não qualificava para nada na posição. Eu não qualificava para nada. Aí eu falei assim, bom, vou fazer meu currículo. Na época era fax, eu vou mandar por fax. E eu escrevi uma carta de apresentação, porque para compensar o currículo ruim, eu coloquei lá, olha, eu falo outras línguas, blá, 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 blá. E aí eu fui fazer uma entrevista nessa escritório de advocacia, e para fazer uma história muito longa, curta, fiquei lá 12 anos. Fui lá Fiquei só lá... para fazer ali uma entrevistinha, não preenchia nenhuma dos critérios, então eu fiquei lá 12 anos. Não, para Muito bom. piorar, eu falei que falava espanhol. Eu falei que falava espanhol, não falava espanhol. O sorvete Até é que de a moça... Mojango. Gente, exatamente. Aí a moça do lado, quando eu fiz entrevista com a gerente do escritório, ela gostou de mim, chamou o dono. Você fala espanhol? Eu falo, claro, claro, sem problemas. Aí, trabalhando do lado de uma outra moça que era mexicana, ela falou assim, você não fala espanhol, né? Eu falei assim, não. Então, ela me ensinou. Hoje eu falo espanhol fluentemente, dou palestra em espanhol, falo com os meus clientes, Muito mas bom. graças foi essa menina que ficava me ouvindo. A Flávia, ela mandava no chat lá na época do escritório, não fala assim, Flávia, não escreve assim. E assim eu fui aprender na raça, porque os clientes eram todos mexicanos, não tinha cliente brasileiro, né? Então, os clientes eram latinos, vamos dizer assim, latinos hispanos, Sim, de língua hispana. isso. E aí, a questão não tinha latino brasileiro. Então, eu aprendi na marra, no suor. Aí os clientes riam, me corrigiam. Então, Muito foi bom. assim. Aí eu comecei como assistente, como secretária, como recepcionista, entregava cafezinho. Aí eu fiz tudo naquele escritório, certo? E aí chegou um ponto que eu fiz um outro bacharelado, fiz um mestrado, fiz um doutorado em direito, fiz toda enquanto eu trabalhava, certo? É Eu as duas fiz toda a minha... velocidades, é as duas velocidades. É isso, cara. Isso pra mim é fascinante no seu percurso. Você tem essas duas velocidades muito fortes na sua vida, sabe? Eu tô aqui, é o pé na, é a zumba, entendeu? É a zumba. É eu fazendo um GT, um Glampli aqui de um lado e do outro lado você tá, entendeu? Fazendo ali um soteio, um relevé. Muito maravilhoso isso. Exatamente. E assim, eu nunca fui, acho que também isso, acho que as coisas deram certo, porque nunca foi assim, eu sou ambiciosa no ponto de vista de dinheiro. Não, eu só queria assim a próxima coisa. Olha, meu próximo objetivo é fazer esse curso, porque esse curso vai me ajudar com isso, aí eu vou fazer isso, porque vai me ajudar com aquilo. Mas e aí as coisas foram acontecendo organicamente. Então foi uma coisa assim, uma trajetória que foi legal, porque foi tudo tão não planejado, mas deu tudo tão certo. Então, se eu tivesse ficado naquele emprego, certo que eu chorei, eu fiquei semanas chorando porque eu queria tanto aquele emprego. Enfim, eu sei que parece clichê, mas as coisas acontecem quando e como devem acontecer. A gente às vezes perde meio que o norte disso, né? Porque a gente fica no olho do furacão, aquela coisa, aí você fica estressado, você chora. Mas no final do dia tem um ponto maior, tem um propósito maior, é que a gente tem que acreditar no processo, é que a gente fica pensando no resultado, né? Aí tem que acreditar nesse processo, porque tem um ponto, não é possível ser uma pessoa boa, não é possível que vai dar tudo errado. Com E assim certeza. a gente vai. Eu não poderia concordar mais com você. Eu sou apaixonada pelo processo, sabe? Por isso é que eu gosto de esmiuçar os processos das pessoas, porque eu acho que é aí que mora a beleza, sabe? Do percurso de cada uma. Maravilhoso. Tem que confiar. E hoje tá Tem que aí. confiar. É. Não, e até hoje, gente, porque assim, os perrengues mudam, né? Mas os perrengues continuam. São perrengues de outros níveis, graças a Deus eu não quero os perrengues daquela época, Sim. sabe? Hoje em dia tenho plano A, B, C, D, F, G, H, porque eu tenho pavor, paura, sei lá, o terapeuta explica os meus traumas, mas eu tenho plano F, entendeu? Se isso aqui não dá certo, eu tenho isso, 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 isso.
Mas o ponto é, as coisas mudam, mas os perrengues continuam. É a vida, né, gente? É. Quem tem a ideia de felicidade, que é aquela coisa rosa, com coraçãozinho, são momentos felizes. A gente tem um momento de felicidade, que é aquela sensação de plenitude, quando você está com seu filho, quando você está com seu marido, quando você conseguiu uma coisa boa no seu trabalho. São sensações efêmeras. Não é uma coisa que está lá no todo dia, que você vai sentir todo dia. No dia a dia tem problema, é carro, é Não, com boleto, certeza, com certeza. é Videogame, tudo. minha filha, o próximo nível é sempre difícil. Tem, Exato. Gostei dessa. O próximo nível do que é é sempre videogame. mais Gostei. Vou difícil, utilizar. não tem dessa não. Escuta, e aí você ficou lá 12 anos depois, você abriu seu negócio, me conta como é que foi seu primeiro cliente, como é que foi atender seu primeiro cliente, Então, você? eu fiz o doutorado porque eu atendia os clientes, eu me apegava aos clientes no escritório onde fiquei. E eu acabava que, assim, o pessoal ia agradecer o chefe. Eu falei assim, mas peraí, eu fiz tudo com você, e agradecer ao advogado supervisor. Enfim, aí eu fiz meu doutorado. Quando eu terminei a faculdade, eu fui dar aula tempo integral. E aí fui advogar a tempo integral num preparatório, um cursinho preparatório da Ordem dos Advogados da Califórnia. E aí eu vi que não dava para manter duas funções tempo integral. Eu estava dando aula tempo integral e eu estava advogando tempo integral, então não estava funcionando bem, especialmente porque meus chefes não tinham filhos e na época era mãe solteira. Eu casei, depois, enfim, divorciei. E eu tava com meu filho adolescente, eu precisava participar um pouco da vida dele, né? Pelo menos o mínimo. Então, o que eu fiz o seguinte: eu peguei e saí de dar aula tempo integral, eu ainda dou aula para essa companhia, palestras, algumas palestras eu dou para eles, e abri o meu escritório com o intuito de trabalhar menos. Olha a ironia da coisa. Assim, eu vou trabalhar menos, eu vou corrigir provas, vou dar uma aulinha aqui e ali, e eu vou ficar numa zona de conforto bem boa, porque eu vou ter esse pequeno negócio e vou conseguir sustentar meu filho, vou conseguir me sustentar. Então, quando eu tive meu primeiro cliente, eu falei assim, que legal, que bom, consegui um cliente. E o que eu fiz para fazer essa transição do primeiro cliente, para poder ter uma transição, porque eu era o único fonte de sustento da minha casa, né? Uhum. Então, o que eu fiz? Eu pedi demissão em fevereiro e eu falei para os meus chefes o seguinte: olha, eu vou sair em julho para dar um tempo para o pessoal encontrar uma pessoa nova. Então, eu trabalhava das 9 às 5 e aí eu ia para o meu escritório das 7 da manhã até às 8 horas, antes de levar meu filho para a escola, ia para o trabalho, ficava até às 5 e depois ia atender à noite, Uau! para poder ter uma transição. Certo? Aí no final de semana, atendi o pessoal no domingo e falava assim: não, eu vou te atender no domingo, eu vou abrir uma exceção para você. Mentira! É porque era o único dia que tinha para poder. Oh, meu Deus! Atendia no domingo. Aí foi assim que foi. Uma pessoa recomendava para outra e outra pessoa recomendava para outra. Aí quando eu abri, assim, eu abri o escritório em fevereiro, mas trabalhar tempo integral foi em julho de 2016. Mas eu já tinha um traction, sabe? Eu já tinha uma coisa em andamento, porque de fevereiro até julho eu fiz essas consultas de madrugada. Maravilhosa, gente. Oh, meu Deus do céu. E você acha que você agora, né, com toda essa bagagem, você está aí com 4 escritórios, com uma equipe, atendendo, mudando a vida de tantas pessoas, Flávia. Você acha que você teria tido as mesmas oportunidades começando, porque você começou muito do zero, literalmente, assim, muito, muito lá de baixo. Você acha que você teria tido essas oportunidades no Brasil? Olha, eu acho que não. Apesar de eu ser muito teimosa, muito malaquias, aquela pessoa que sou teimosa, eu vou até o fim. Se eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Eu acho que eu estaria bem no Brasil. Mas eu acho que eu não teria essa ascensão que eu tive aqui, porque a mobilidade social desse país é muito boa, certo? Você trabalha, você tem um retorno. Você morava na França, você sabe como é que é a França. Eu trabalho muito com os franceses que vêm para cá por causa da estagnação, certo? De você ter um negócio e você não pode continuar com o seu negócio. Então, eu trabalho muito com franceses e eles falam, não é que eu não gosto da França, é que eu não consigo
decolar. E aqui você consegue decolar. É o sonho americano, né? Esse sonho existe. É uma coisa que, se você for focada, se você tiver um objetivo, seja qual ele seja, se você vai ser ator, se você vai ser cantor, se você vai ser um pintor ou você vai ser um acadêmico. Você tem um caminho para fazer isso. E no Brasil é muito difícil, né? É muito difícil. Eu acho, é um achismo, mas eu acho que eu não teria essa mesma facilidade. Não tô falando que foi fácil, ou que continue sendo fácil, mas essa possibilidade, acho que é isso. A possibilidade de falar assim, você é besta, vamos lá. Besta no sentido de ser cara de pau mesmo. Sim. Não, você vai conseguir, você vai falar com ao Sebrae daqui, o Small Business Administration, você vai conseguir isso. E existe esse caminho. Então aqui esse país é maravilhoso por causa disso. Nosso país é maravilhoso por outras coisas, mas essa coisa da mobilidade social não tem igual. Eu concordo muito com você. Ei, mulher do business, esse papo tá muito bom, né? Mas calma que tem mais. A gente ainda vai falar sobre descobertas relacionadas ao business, carreira no exterior e no final ainda tem aquele bate-papo com a nossa convidada. Se puder, compartilha essa belezura de podcast nos seus grupos e redes sociais, assim mais mulheres vão se enriquecer com o conteúdo único que a gente cria aqui. E não se esqueça de marcar a gente nas suas redes sociais. Eu prometo chamegos no episódio seguinte. Para encontrar a gente, é só digitar @Mulheres do Business. A gente está no LinkedIn e no Instagram. Agora, bebe uma aguinha e let's bora continuar essa conversa inspiradora. Vamos falar agora, vamos entrar aqui no grosso desse assunto, que é a sua área de expertise, que é na área de imigração. Que tantas mulheres, tantas pessoas que estão ouvindo a gente agora precisam passar por essa parte, né? É uma parte que ela toca a todos nós. É parte. A gente tem, aqui nos Estados Unidos, e também acho que em todo canto, porque na França também é assim, mas eu vou tentar ser o mais genérico possível aqui, porque a gente cobre mais de 50, esse podcast é escutado por mais de 50 países diferentes, mas a maioria das pessoas que escutam o podcast estão nos Estados Unidos, então, e a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos é muito grande. E eu acho que a gente tem 4 tipos de categorias, né, de visto principais. Você me corrige se eu estiver errada. Você tem visto de turista, né, que é quem vem para cá para turistar, tem o visto de estudante, tem o visto de imigração, naturalização, depois você tem o visto de trabalho e business, né, de negócios. O seu escritório, você trabalha com todas essas categorias? Como que funciona? Você atende a todas essas? Nós somos assim, a gente faz tudo em relação à imigração, exceto, por exemplo, o visto de turismo. A gente não faz. A pessoa fala assim, eu quero aplicar para um visto de turista, normalmente a gente não faz. A gente faz a parte como se fosse um despachante. Mas a gente trabalha com tudo, com investimento, com visto de estudante, com visto de trabalho, com imigrar para cá mesmo. Olha, eu quero vir de Malicu e eu quero migrar para os Estados Unidos, eu quero ter residência, ou só quero estar lá temporariamente com o visto de trabalho. Então, a gente tem uma gama de profissionais com especializações diferentes dentro da imigração, que a imigração é como se fosse um guarda-chuva, né? Tem uns cabinhos e cada um tem um segmento, vamos dizer assim. Então, nós temos profissionais, cada um com uma especialização ou com algumas especializações, e então a gente consegue cobrir várias, assim, até mesmo casos como asilo político, casos mais humanitários, violência doméstica. Então, tudo isso a gente engloba aqui no escritório. Entendi. A gente tem aqui, eu acho que nas mulheres do business, a maioria das pessoas que escutam são mulheres que estão numa situação regular de visto, tá? Como é que eu posso fazer para mudar de visto? Ou eu sei que aqui nos Estados Unidos existem algumas possibilidades de visto que são de vistos de habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais. Tem também o visto de trabalho pela empresa, né, para quem está querendo vir para cá, ou business, como você falou, business de investimento. Qual que é a principal diferença, assim, entre esses 4 vistos, que eu acho que são os que mais, também são os que mais as pessoas buscam?
quando elas querem se mudar para aquele lugar e ter uma atividade profissional? Então, tem vistos de A a Z. Vamos começar pelo começo, tá? Tem literalmente de A a Z. Então, tem várias opções, mas uma das coisas que eu gosto de ver quando a pessoa está aqui da maneira legal é que existem opções. Quando você está aqui sem status, a sua opção, se você entrou legalmente, está sem status, é casamento, certo? Lógico, existem algumas outras pequenas exceções, mas no geralzão, tá? O geralzão a solução é casamento. Mas se a pessoa está legal, essa é a coisa legal do meu trabalho, de criar estratégia, de desenvolver, de falar assim, olha, você quer sair do visto, sei lá, do visto L, do visto E, e a gente pode explorar uma opção de imigrante ou um processo diferente. Então, o que eu gosto da imigração aqui é essa habilidade de poder ajudar a pessoa a usar a sua própria narrativa, a sua própria vida para encontrar um caminho diferente. Então, sim, eu trabalho muito com isso, de troca de status. O pessoal às vezes está aqui como turista, aí a gente descobre que a pessoa tem um talento extraordinário. Vamos fazer uma mudança de status de turista de B2 para O1. Ou se a pessoa é um atleta, está aqui como turista, vai fazer uma mudança de status para P. Então, essa flexibilidade do sistema migratório, eu sei que o sistema migratório tem muito a melhorar, mas para quem está aqui legal e quem está aqui, ou quem está fora do país, é legal. A pessoa está fora, a pessoa está no Brasil, está em Portugal e quer criar uma estratégia para vir para cá de uma maneira permanente ou temporária, existem caminhos e existem mecanismos. E às vezes a pessoa não qualifica, vamos dizer assim, a pessoa não tem um perfil bom ainda. Gente, a coisa mais legal é criar esse perfil legal. Sem mentira, tá? Quando eu falo criar, é dar o caminho das pedras. Fala assim, olha, a pessoa fala assim, às vezes eu tenho clientes que falam assim, olha, 6 meses a 1 ano eu quero poder aplicar para visto X, certo? Aí a gente trabalha com a lição de casa, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esses são os casos, na verdade, são mais satisfação, sabe? Você trabalhou pontinho, pontinho, pontinho e criou aquela apresentação para a imigração. Então, a resposta à pergunta é sim, é muito flexível. Para quem está legal, o mundo é bem mais tranquilo e bem mais maleável, vamos dizer assim. Uhum. Você está falando essa coisa de construir, né, essa apresentação, construir essa história. Na verdade, você pega a história da pessoa e você vai narrá-la de uma maneira que vai contar para a imigração, olha, quem que é essa pessoa. Não está inventando nada, mas é uma maneira de contar, é um storytelling, ou seja, você é uma contadora Exatamente. da história das pessoas. Sim, às vezes, vou dar um exemplo, às vezes você trabalha com, sei lá, uma pessoa que tem muito talento, mas a pessoa está focada no talento dela. A pessoa é um artista, ou um pesquisador que está focado na pesquisa. Aí eu falo, não, olha, mas para a imigração a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Aí a gente dá o norte, certo? Que é a pessoa que nunca pensaria naquilo, porque eles estão focados naquilo que importa para eles. Uhum. O pesquisador na pesquisa, o artista na arte, o investidor em ganhar dinheiro. Eu falo, não, o estatuto precisa disso. Vamos utilizar essa base que você tem para correr atrás e desenvolver o que a gente precisa para satisfazer os requerimentos da imigração. Entendi. Vamos voltar aqui nessa questão do visto de trabalho, porque eu acho que, pelo que eu vejo, assim, essa questão do visto de trabalho, muitas pessoas vêm para cá com visto de trabalho, mas eu acho que o visto de trabalho, a gente precisa tomar muito cuidado com ele. Não só aqui para os Estados Unidos, não, mas de uma maneira geral, em outros lugares também. Qual que é a sua visão? O que a gente precisa ficar atento quando você negocia com uma empresa de vir para cá e que a empresa fala para você, eu vou te dar um visto de trabalho? O que a gente precisa ficar de olho? Bom, primeiro, tudo que é bom, como é que é? Cuidado com tudo que parece ser bom demais para ser verdade, né? Normalmente existe uma relação de desequilíbrio, certo? A sua vida no país X, nos Estados Unidos, é dependente da satisfação do seu empregador. Então, o relacionamento muda. Você pode ser um chefe, você pode ser um alto executivo, mas quando você chega aqui e a sua vida depende do seu visto, você tem que estar vindo com a cabeça aberta, sabendo que você espirrou e o seu chefe não gostou. Antigamente, no seu emprego, no seu país de origem, era uma coisa, eu tô de raiva com o meu chefe. Aqui tô com raiva do meu chefe, mas isso pode afetar meu visto. Então, cria um desequilíbrio no relacionamento no dia a dia do trabalho, que é muito desgastante. Eu vejo muito isso com o pessoal do L, do E,
certo? Tem 2 tipos de E, né, gente? Tem o E-investidor e o E-empregado. Então, eu vejo que há um desgaste. Então, a primeira pessoa a saber que está vindo para cá tem um desgaste, certo? Segundo, lembre-se que o advogado com quem você está falando é o advogado da empresa. Então, você não vai conseguir acesso, você não vai conseguir informação. Muitas das consultas que eu faço para executivos, por exemplo, é porque eles não conseguem resposta, porque a empresa está sendo representada pelo advogado, não você, a pessoa que está vindo para cá. Terceiro, tem um plano de contingência, certo? Eu já tive pessoas que estão aqui, aí a empresa compra uma outra, aí muda a estrutura, e aí agora, José. Então, tem que ter um plano B. C, D, F, G, como eu sempre tenho. Então, são esses 3 pontos. Lembre-se que a relação entre o empregado e o empregador vai mudar. Segundo, tenha algum tipo de representação jurídica para você ter a resposta às suas perguntas. E terceiro, tem que ter um plano de contingência, porque você está sempre sujeito as mudanças de estrutura empresarial ou de estrutura econômica da própria empresa. Então, cria uma insegurança muito, assim, eu tô falando assim de cabeça, sim. mas são os No 3 geral. pontos. Não, isso é excelente, excelente. Qual que é o tempo médio hoje de obtenção de um visto aqui nos Estados Unidos? Você sabe isso, Flávio? Eu sei que tem diferentes tipos de visto, enfim, é uma pergunta muito vasta, mas... É abrangente, é uma pergunta muito vasta, porque depende, tem casos que a gente pode fazer com o processo que você paga, sai a eleição em 15 dias, tem casos que levam 1 ano, tem casos que levam 45 dias, então, na sopa de letrinhas de vistos de A a Z, tem uma complexidade de processos e de timelines, né? Tem casos, por exemplo, eu falei para você do visto de vítimas de crime, é um visto que leva quase 10 anos. Então, vai depender da categoria do seu visto. Uhum. Excelente. E uma outra coisa que eu fico me perguntando também é com relação, por exemplo, a gente tem aqui a questão do sorteio, né? Para o Green Card tem o sorteio que você coloca os seus documentos, você aplica um formulário por internet e aí você pode ser que entre aí nos sorteados dos agraciados. Existe cota? Assim, por exemplo, o fato de ter muitos brasileiros... Existe? Menina, eu sabia. Existe. Por exemplo, o brasileiro não qualifica. O brasileiro não qualifica para a loteria do Green Card porque tem muito brasileiro aplicando. Indiano não qualifica, chinês não qualifica. Então, qual é o que você está falando é sobre Diversity Lottery, é a loteria da diversidade. Então, os Estados Unidos têm uma cota numérica, não lembro de cabeça agora qual número, mas para criar imigração de lugares que não tem um número representante aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você é da Itália. A Itália tem 99% de certeza que está na lista de países que pode aplicar. Então, tem nacionalidades como brasileiro, indiano, chinês, mexicano, filipino. Esses eu posso falar que não estão na lista, porque tenho mais que o suficiente aqui nos Estados Unidos. Então, sim, você está certíssima, há uma cota numérica e os países que estão mais representados aqui estão excluídos da lista. Então nós estamos lá pelejando, fazendo o formulário, sai de nada. Oh, gente, que dó. Tá, então o negócio é ter aí uma cidadania outra, uma cidadania talvez portuguesa, italiana, e aí... olha, essa dica é super boa. Me conta um conselho jurídico que você dá para os seus clientes e que eles sempre agradecem, que depois eles voltam para você. Flávio, muito obrigado, porque lá atrás você me falou tal coisa, isso foi super importante. Que conselho é esse? Planejamento. Não faço o que eu fiz, certo? Eu não falo de uma posição de julgar as pessoas, porque quem sou eu para julgar alguém, certo? Eu não julgo ninguém, porque cada um tem a sua situação, a sua história, mas planejamento. Ontem mesmo, eu fiz uma reunião com um cliente que vai pegar o Green Card no Rio de Janeiro, dia 10 de maio. E foi um trabalho longo, foi 1 ano e meio de trabalho. Uma família de 5 pessoas, e ele me falou uma coisa assim que foi muito legal de ouvir, assim, Flávia, eu agradeço todo dia de ter te ouvido, porque ele queria vir para cá com o visto de estudante, depois ficar ilegal, mas eu falei assim, você tem um perfil tão bom, cara, vamos fazer existe um processo para uma pessoa que tem um perfil como você, vai demorar, mas a sua família toda vem legalmente, certo? Você vai vir pela porta da frente. Então, e ele já estava pronto, tá? Quando eu conversei com ele, se não fosse a pandemia, ele já tinha pegado o avião, já tinha feito aquilo, porque ele achava que ele não qualificava.
Então, essa coisa do planejamento, de conversar com um profissional de verdade, tá? Porque tem um monte de consultor aí que fala que é advogado, mas não é. O ponto é assim, não é só sentar e planejar e ver a realidade, né? Também ter cuidado, porque às vezes o que a gente vê no YouTube é sabe, uma vida gloriosa, maravilhosa, e não é. Você mora aqui, é difícil morar aqui. Certo? É muito bom por um lado, mas você trabalha 7 dias por semana, você está sempre né? Você está sempre fazendo alguma coisa. Então isso é muito difícil. Mas eu acho que a questão é planejar, se organizar. Ótimo. Excelente Faz dica. uma diferença total. Vamos passar para o bloco 3. Remind Your Business. Vamos lá. Flávia, esse é um bloco em que a gente faz perguntas rápidas, de respostas também rápidas para todas as convidadas. Você está preparada? Tô nervosa, mas vamos lá. Você testa a escola, tá até me arrumando. Olha. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, professora. Agora é a hora da zumba, é agora! Qual foi o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era criança? Avon. Eu vendi Avon, Natura, Christian Dior, como é que é? Ai, gente, o nome da Christian Grey. Eu ia falar Christian Dior. Não, não é Christian Dior, não. Era Natura, Praticamente. Mas o que eu comecei, o meu primeiro produto, eu tinha 13 anos de idade. Eu comecei a vender Avon. Incrível. Complete a frase. Meu fracasso profissional retumbante nos Estados Unidos foi... E qual foi o aprendizado que ficou depois? Perder uma funcionária que até hoje me incomoda de ter perdido essa pessoa. E o aprendizado dessa lição que eu voltei para a escola de gerenciamento, de aprender a gerenciar um business, certo? Porque eu sou muito boa de migração, eu sou muito boa. Mas eu não sabia gerenciar. E talvez se eu tivesse tido mais cuidado, mais atenção, eu não teria perdido essa pessoa. Então foi um fracasso retumbante, porque eu perdi uma pessoa que até hoje eu falei assim, putz, sabe? Ué, cadê essa mulher, gente? Não dá pra voltar, não? Você acha que não dá? Volta hoje? Ela tá na Europa. Ela tá na Europa. Ok. A minha frase de autossabotagem de estimação é? Eu sou uma fraude. Bem-vindo ao clube! Eu tô rindo porque, assim, às vezes eu recebo convite para dar palestra, não sei onde. Eu falo assim, gente, mas eu não sou capacitada para isso. Aí eu entro numa vortex de loucura. E é capacitada, né, Flávia? Você sabe, eu sei. A gente sabe que no final você vai... É suor, lágrimas, sangue, mas você vai estar lá linda, plena, dando sua palestra, não é mesmo? Uma empreendedora que te inspira e que você convidaria para um business lunch. Maria Luísa Trajano. Olha só. Uma inspiração e uma pessoa que usa o poder do seu negócio para agregar e melhorar a sociedade. Então isso tem uma pessoa que poderia estar simplesmente, eu sou rica, partiu. E está aí agregando, ajudando muitas mulheres a se empoderarem e a crescer. Então isso para mim é um sonho de consumo, sabe? Quando eu crescer, eu vou ser assim. Incrível. Dinheiro não é problema. Para onde você a levaria aí no Orange... Você tá no Orange County, né? Você tá no Eu tô em Orange County. No Condado da Laranja. Hoje você a levaria aí? Ai, Montage. É um hotel em Laguna Beach que é maravilhoso. Então, é Montage. Ai, gostei. Já quero conhecer. Já quero, me convida também que eu vou com vocês. Quando você levar a Luísa, você me convida que eu vou com vocês. Muito bom. Qual que é o borogodó do seu business? Qualidade. Qualidade e atenção. O borogodó é a qualidade e a atenção. Então, faz a diferença. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio hoje? É uma vila. Aí vai. Quanto tempo a gente tem? É minha mãe, meu marido, o meu time aqui no escritório. Assim, sem eles, eu não sou ninguém, certo? Sem o meu time no escritório, eu posso desenvolver o negócio, eu posso dar palestra, eu posso fazer reunião. Sem a minha mãe me ajudando aqui com o Benjamin,
sem meu marido, me dando apoio, fazendo minhas loucuras. Eu falo pro meu marido, olha, eu vou palestrar em Porto Rico, depois eu vou para Las Vegas. Ok, tranquilo, tá tudo certo. Então, meu marido que apoia todas as minhas loucuras. Não é loucura com ele maiúsculo, certo? E eu aviso, eu não peço, não. Eu vou lá e aviso, olha, tô fazendo loucura do brutal. Aí, ok, e tá Vamos sempre lá me ajudando, me apoiando. Então, essa rede de apoio é muito importante. É uma vila, um monte de gente. Incrível. Se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria para Flávia que estava embarcando para a Califórnia? Lá atrás, lá quando ela tinha 20 anos. Tenha um plano B. Tenha um plano B. Hoje eu tenho até o G, mas tenha um plano B, certo? Eu não tinha a mínima noção. Era a idade também, né? A questão de ser nova. Mas se eu pudesse, se alguém tivesse falado, Flávia, se organiza, planeja, tenha onde cair morta, seria muito importante. Muito bem. Para quem está escutando a gente tem uma newsletter que é mensal. E eu sempre faço uma pergunta aqui no podcast que aparece a resposta, não aqui, ela aparece sempre na newsletter. E a pergunta é: qual foi a aquisição profissional que você fez aqui nos Estados Unidos de menos de $10 e uma de mais de 100 e que foram muito boas para o seu business? Você pode me dar a resposta? O que você falar aqui vai aparecer na nossa newsletter. Gente, as respostas da Flávia foram maravilhosas. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu já assinava a newsletter para poder ver quais são essas dicas preciosas que ela dá sobre business, sobre as aquisições dela para o business. Para você que não está inscrito ainda na newsletter, é só olhar aqui embaixo no descritivo desse episódio que tem ali um endereço para você poder já se inscrever e receber as newsletters. A newsletter, só para vocês saberem um pouquinho, é um lugar onde eu coloco as minhas maluquices, as minhas descobertas do mês, todas as coisas que são relacionadas a business, a nossa vida no exterior, ou então coisas que eu estou pensando que estão no meu radar, porque eu vejo milhares de coisas por dia, e vocês sabem que eu molho o meu pezinho, é no TikTok, é no Twitter, é nas minhas leituras, então é ali um magazine de curiosidades, todo mês sai para vocês, então quem não assinou, fica aí essa dica para vocês assinarem. Flávia, respira fundo e diz o seu nome completo. Flávia Cristina Oliveira dos Santos Lloyd. Olha só. Muito bom. Muito obrigada por você ter participado, ter topado esse papo. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Olha, no nosso site, que é www.santoslloydlaw.com, no nosso Insta, que é @santoslloydlaw, e o nosso e-mail também, que é info@santoslloydlaw.com. E você tá no Instagram, né, que eu já vi também. Isso é ótimo, eu sempre te acompanho, tem todas as perguntas, tem um monte de perguntas que ela responde ali para as pessoas, dúvidas de quem está com essas questões de imigração. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, muito obrigada, estou tão feliz da gente ter tido esse papo. Nossa, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, adorei esse bate-papo. Desculpa por falar muito, que eu falo mais que eu não fala não, minha querida. Desculpe, mas foi um prazer. Muito obrigada. Mulheres do Business, o que foi esse episódio com a doutora Flávia? Olha, gente, a história de vida dessa mulher, quando eu soube, eu falei assim, eu preciso trazer ela aqui para o podcast, porque eu acho que ela exemplifica muito bem o que tantas de nós vivemos. Claro que ela numa medida muito drástica, de uma situação de muita vulnerabilidade, mas ela é, para mim, uma inspiração. Uma mulher que conseguiu, que acreditou no processo, como ela mesma disse, e que chegou lá na frente, que trabalhou, apagou fogo no dia a dia, mas que construiu e botou fogo em todas as suas ideias para que elas pudessem se alastrar, e é hoje um sucesso nessa área da advocacia, que é a imigração, que é uma área que a gente sabe que é tão diversa, que é tão complexa. Eu tentei cobrir aqui um pouco dos assuntos, vocês me perdoem caso tenha ficado muito assunto para trás,
deixo aí com vocês no descritivo desse episódio, mas também no, como ela mesma disse, já passou para vocês os contatos dela do escritório, caso vocês tenham mais dúvidas e queiram tirar mais dúvidas com ela. E passo agora para a parte dos nossos chamigos. Lembrando que para ganhar chamigos é só vocês compartilharem esse episódio com as redes de vocês, nos seus grupos do WhatsApp, nas suas mídias sociais. E se for nas mídias sociais, não esqueça de marcar a gente. Assim a gente eu posso anotar aqui e dar os chamigos para vocês. Olha, então vamos lá, vamos para os chamigos. Eu já estou aqui com a minha colinha, minha gente. Então hoje tem chamigo para Fer Maioral, que é psicóloga no Brasil. Tem para Jussara Nunes, que está na França. Para Adriana Pena, que é mato lá em São Paulo, um cheiro, minha querida. Para Ana Paula Teixeira Álvares, que está na Holanda e é jornalista. E para Daniela Lima, que é professora aqui em Nova York. Gente, olha, um chamego enorme para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês continuem compartilhando, como eu falei, nas suas redes. Não esquece de marcar a gente. E agora, minha gente, eu já vou dançar a minha zumba. Olha, eu já estou aqui preparada para todos os batuques e para todos os rodopiares que essa vida nos dá, inspirada na Flávia. Tchau, mulheres do business. Até o próximo episódio.